Vitória do Trump nas eleições norte-americanas. Como que isso vai afetar a economia e como que a gente pode nos antecipar? O dólar já está batendo aí casa dos 6 conto, a gente tá vendo a velha atrás do toco e tem muita gente enchendo a pamonha do saco da gente com várias coisas que não fazem muito sentido. Eu trouxe aqui nesse vídeo e nesse episódio do meu podcast de uma forma extra, justamente porque tem muitas pessoas estão preocupadas, muitas pessoas estão aflitas com o que pode acontecer, e eu vim tentar trazer um panorama geral com base na minha área de conhecimento, obviamente, para que vocês consigam ter um pouco mais de clareza e também não ficar caindo em pamonhada, em presepada da galera da extrema-direita. Meu nome é Presley, eu sou economista e mestre em economia, e você está no Presley Cast. Pam, 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 pam. Tá, vamos começar pelos começos, né? Pela contextualização da situação, né? O Trump e a Kamala Harris, eles têm propostas diferentes, mas eles não são tão diferentes como muitas pessoas imaginavam, né? A primeira questão que eles tiveram que abordar em primeiro momento, o que definiu muito a situação agora das eleições, foi exatamente a questão da inflação, tá? Por que que a inflação fez um grande diferencial na vida desses dois presidenciáveis e agora do Trump, né, no caso que ganhou? Porque a inflação é o poder de compra das pessoas. Então, se a inflação está alta, você come menos carne. Se a inflação está baixa, você come mais carne. Então, a conta é basicamente essa, né? Só que as propostas dos dois candidatos faria algo que também preocupava a população, que é a questão da dívida pública deles, né? A dívida pública deles já era grande, né? Já é imensa, é uma das maiores. E com as propostas que eles pretendiam fazer, o negócio é subir mato que bambu no mato, né? Então, provavelmente, teria essa questão, né, desse problema, né? A taxa de inflação atual, que foi medida em julho, lá nos Estados Unidos, era de 2,9%, tá? É uma inflação considerável alta, principalmente tendo em vista, né, tipo, toda a trajetória, mas lá nos anos 20, onde foi o pico, né, da inflação, foi uma inflação de 23%. Então, assim, não é algo muito parecido, muito recente, né, para ser lidado dessa forma, tá? Mas, em poucas palavras, o desafio, né, quem ia levar, no caso, seria exatamente quem tivesse mais propostas para reduzir a inflação e tratar um problema que a gente vai conversar também das imigrações, tá? Por quê? Porque são duas pautas extremamente importantes e que, diferente do que a nossa bolha acha, é o que realmente decide eleição no final das contas, né? A Harris, ela traz ali uma pegada muito parecida com a continuidade do Biden, né? Ela não trouxe nenhum tipo de proposta muito mirabolante ou que faça um sentido mais lógico, digamos assim, de movimento de transformação econômica, né? O Trump não, o Trump ele já veio com essa pegada de confrontar todas as políticas econômicas que já foram feitas, de dizer e fazer algumas coisas que a gente vai tentar abordar ali em relação a isso de uma forma um pouco mais incisiva, né, e tudo mais. Ele falou que ia sair cortando um monte de impostos e tudo mais. Então, assim, em linhas gerais, o que a gente pode entender, né, que decidiu essas eleições? Não foi questões como gestação, interrupção de gestação, não foram questões como casamento entre pessoas do mesmo gênero, não foi em relação por exemplo, a liberdade de expressão, a regulamentação de mídia social, não foi sobre isso, né? A decisão primordial foi basicamente pautada nesse ponto relacionado à inflação e os pontos relacionados também à parte dos imigrantes, né, como um todo. Então, assim, de um lado a gente tem a vitória agora do Trump, que vai sinalizar duas coisas pra gente em específico, né? Eu vou passar rapidinho daqui a pouco sobre as propostas que ele traz para isso. A gente também vai conversar sobre como que isso afeta o nosso lado, né, do Brasil, e como isso também pode afetar o mundo. Não vou fazer um vídeo muito longo, né, um episódio muito longo para não atazanar os juízos de vocês, mas para dar base pra gente poder conversar. Só que a primeira coisa que aconteceu agora, né, que está acontecendo, né, que nesse momento estou gravando exatamente no dia 6 de novembro, às 10h30 da manhã. Nesse momento, em exato, o dólar, né, já está, segundo os dados do Google, segundo os dados de coisa, já passou R$ 6, né? Mas está ali casando entre a parte entre 5,85, 5,90, então está conversando em relação a isso.
Então, para que você entenda, para você replicar, para que quando aquele teu amigo do trabalho que fica te enchendo o saco, aquele nojo daquela pessoa que fica toda hora falando, ai, faz o L, olha lá, não sei o que, o Lula, faz o L. O que está acontecendo agora? Agora está rolando e vai continuar rolando durante umas boas semanas um movimento de especulação muito forte. Por quê? Os Estados Unidos é a maior economia do mundo, há quem diga o contrário sobre a China, mas ainda é, pelos dados lá, pela convenção internacional, que é a maior economia do mundo. Eles possuem algumas, principalmente o Trump, ele possui uma afinidade muito grande com o mercado financeiro, né? E ele está vindo com várias políticas que tendem, não estou falando que vai, trazer o protecionismo para o mercado financeiro de lá. Então, o que significaria isso, em linhas gerais? Você teria mais rentabilidade, você teria mais segurança jurídica para as empresas de lá e você teria também mais estabilidade nos preços, o que faria com que as empresas de lá também crescessem. Isso foi refletido em dois tipos de indicadores. Primeiro, questão da valorização da própria moeda frente ao mundo todo. Segundo, a questão das próprias bolsas nos Estados Unidos, né? Que, puxado basicamente por, como chama? As Big Techs estão também ganhando espaço deles ali. Só que existe um contraponto em relação a isso por causa dessas posturas do Trump, né? Por quê? Por exemplo, ele é totalmente contra essa ideia das energias limpas. O que seria energia limpa? Energia que seja, por exemplo, a eólica. Se eu não me engano, tem pouco tempo, ele falou, por exemplo, que a energia eólica é um troço horrível e ninguém deveria usar isso, e no governo dele eles iam evitar e iam utilizar mais combustível fóssil. Isso pra gente, como sociedade, como planeta, é péssimo. Até porque, mais uma vez, os Estados Unidos é o país mais consumidor que tem. Eles possuem a lógica do capitalismo no sangue dos fela da mãe. Então, assim, imagina só, tirando todos os investimentos, todos os subsídios das energias limpas e colocando em investimento em postos de petróleo. Daqui a pouco eles chegam aqui na gente, pegando nosso pré-sal e pegando tudo e a gente nem vai ver. O que já estava fazendo, né? E principalmente se depender da família Bolsonaro, eles vendem até a gente, eu não estou nem aí com nada, né? Mas a gente tem ali dois pontos que, na vitória do Trump, para mim, são as piores em relação a isso. É a questão da sustentabilidade, né? O ponto do meio ambiente e também a situação focada nas regulamentações da mídia. Porque ele está assim com quem? Elon Musk, né? O Tonhão dos foguetes. O que isso quer dizer pra gente? Quer dizer que provavelmente ele vai ter algumas rixas ali, como o Musk teve com o STF, em relação à liberdade de expressão, né? Então, o TikTok lá tem toda essa questão de banimento, de vai banir ou não vai banir, vai sair ou não vai sair, mas da mesma forma também existe essa parcela considerável de pessoas que acham que a liberdade de expressão é uma liberdade, uma carta branca que te dão para você fazer o que você quiser da sua vida aí. E dane-se, né? O que não é bem a verdade, né? Então a gente precisa também ter um pouco dessa racionalidade para entender que a regulamentação não tem nada a ver com censura, mas, né, quem acreditou que tinha imigrante comendo cachorro, acredita que a galera tá tentando censurar também. Então esses dois pontos, para mim, na visão mais ampla, são dois pontos que saem perdendo, né? A questão ambiental, como o mundo todo, e também a questão das mídias sociais, né, as regulamentações das mídias como um todo, né? E aí, o que vai mudar em relação a isso, né? O Trump ele vem com uma proposta agora de cortar vários impostos, né? E assim, Estado ele vai se financiar com impostos. Isso não tem para onde correr, né? Emissão monetária ou impostos. Então você não tem muita escolha. Estados Unidos nos últimos anos emitiu muita moeda, sobretudo no período lá da pandemia. Então eles meio que estão com um reservatório dele de, né? A impressora deles está meio puxada. Então a galera meio que tá falando assim, ei, vamos dar uma segurada aí que senão vai dar B.O. pra gente. E aí, a ideia do Trump é cortar, né, vários tipos de tributos justamente para tentar melhorar essa situação dos preços, né? Ele chegou até, inclusive, em algumas entrevistas, alguns comícios, falar que os preços vão cair pela metade, né? E assim, ele tá falando coisas, inclusive, que ele nem pode mexer, né? Que é o Fed, que é o Federal Reserve de lá, que é o equivalente ao Banco Central de lá. Ele tá falando que vai mexer nessas coisas, né? Então, assim, é igual aqui vereador que fala que vai acabar com o comunismo, sabe? Tipo, é a mesma coisa. Tipo, vereador, fica quieto, vai calçar rua, sabe? E aí o cara tá falando, é casamento gay, não sei o quê, sabe? Coisa que não tem nem poder pra isso. Então, obviamente, existe esse ponto, né, da situação da retirada de alguns impostos e isso pode aumentar a dívida pública de lá, né? Então,
é complicado porque você vê que eles não estão nem aí para da paçoca, enquanto a galera tá aqui falando, ai, meu Deus, o risco fiscal, ai, que não sei o que, não sei o que lá e tudo mais. Então, assim, é um negócio complicado, né? Então, se ele tá querendo cortar os impostos, como que o Estado vai, né, arcar com as questões básicas? Então, a gente pode, talvez, presumir ali uma situação um pouco mais, digamos, como é que eu posso explicar? Talvez uma situação menos favorável para a gestão de recursos públicos e parece que ele defende muito, tal qual o Milei, um Estado mínimo, né? E essa concepção do Estado mínimo, ele só funciona para quem tem dinheiro, né? Porque não vai depender, no sentido geral, da escalada em relação a isso, né? Do poder público, né? Digamos assim, e tudo mais. Em relação à imigração, eu trouxe aqui uma informação que ele quer adicionar uma tarifa de pelo menos 10% das importações de todos os países e 60% sobre as importações chineses, né? E ele disse que essa tarifa geral pode chegar, inclusive, até 20%, né? Isso é uma resposta, basicamente, também ideológica aos efeitos da China no mundo inteiro, né? A China é a principal concorrente dos Estados Unidos, tanto no sentimento de adentrar em outras economias, em consumir outros tipos de formatos, de mercado, como também em relação a avanço mesmo tecnológico, né? Então, quando você faz uma medida dessa protecionista para tentar resguardar a sua nação, o seu povo, você tem ali algumas retaliações que podem ser prejudiciais. Então, provavelmente, essa taxa de importação vai encarecer alguns produtos, vai deixar algumas economias talvez um pouco mais receosas em fazer comércio com os Estados Unidos, né? E temos que lembrar que nos Estados Unidos nós temos ali uma grande quantidade de pessoas, uma grande quantidade do nosso mercado, sobretudo commodities, né? Como eu sempre falo, nós somos um grande fazendão com Wi-Fi, então por conta desse detalhe, nós poderemos sair perdendo também por conta disso. Então imagina só, se os Estados Unidos chegam e metem um imposto de importação na nossa laranja de 20%, você acha que realmente vai ainda assim ser viável para os estadunidenses comprar a laranja 20% mais cara? Não, eles plantam a laranja no quintal, mas não compram daqui. Então, esse sentimento de nacionalismo, ele vem também puxado pelo Trump justamente com essas premissas. Então, ele está tentando fazer, e ele conseguiu, na verdade, converter as pessoas que são mais focadas a galera que estava indecisa, sabe? Tipo, igual o povo aqui que estava pensando em votar na Tabata no começo, ou no Ciro, é tipo isso. Ele falou, olha, vamos trazer essa concepção dos nacionalismos, né? Do nacionalismo como um todo, do patriotismo, e de falar que a gente precisa se resguardar perante o mundo todo. E aí vem esses discursos, né, da galera falando que a China é comunista, que não sei o quê, que vai dominar, que o TikTok tá pegando os dados da galera, e piriri, pão doce e tudo mais. Enquanto isso, na verdade, tá um pouco ali, esconde um pouco essa maquiagem por trás dessa situação até mesmo da questão da imigração, né? E a questão da imigração, ela tem um ponto interessante, porque muita gente está falando que os imigrantes vão ser deportados e tudo mais. O Trump, inclusive, deu uma melhorada no tom dele, né? No sentido de falar, olha, a gente não quer que vocês sumam daqui e nunca mais existam, mas a gente quer que você entre para cá legalmente, né? E aí que a gente precisa ver como que isso vai acontecer na prática, né? Porque, assim, na hora das eleições, todo mundo fala tudo, né? A gente vê praticamente um folhetim do Testemunho de Jeová. Mas, no final da hora, o que acontece? Às vezes, esse tipo de processo é assim, ok, quem tá legalizado fica, quem não tá some, agora a gente vai liberar 3 cabeças por ano. E aí acabou para todo mundo, né? Então, já era. E por que o rolê da imigração, e aqui eu vou trazer um ponto maneiríssimo para vocês, até para a gente poder refletir em outras questões, faz sentido até no momento em que os próprios imigrantes legais dentro dos Estados Unidos acabaram aceitando a ideia do Trump. Porque o Trump, por mais que ele seja essa figura extremamente, né, abjeta, adoro usar essa palavra agora, ele está possuindo um discurso de que ele vai atender muito mais as classes empresariais, né? Então ele conversa muito com esse lado empresarial. E os empresários de lá veem nos imigrantes baixa qualificação, que significa baixa remuneração. Então o Trump ele não pode simplesmente passar o pente fino em geral e mandar todo mundo para casa, voltar para Curicica, né? Aqui no Rio de Janeiro. O que ele precisaria fazer? Ele precisaria de uma metodologia um pouco mais linear
para fazer com que as pessoas que estejam na ilegalidade saiam, mas que não saiam tanto quanto para poder aumentar o custo da mão de obra. Porque hoje o que você tem lá são diversas empresas que funcionam apenas com imigrantes. Por quê? Porque a mão de obra é muito mais barata, e principalmente se você está falando de pessoas que não estão legalizadas. Porque a pessoa que não está legalizada, por não estar, ela acaba aceitando alguns trabalhos que não fazem muitos. Não exigem, por exemplo, a documentação. Então, em contrapartida, por causa dos riscos, a pessoa acaba pagando menos, tá? E aí, como eu falei, o número de imigrantes hoje no país é enorme, né? São muitos votaram no Trump também, até porque essa ideia da imigração afeta outros países de uma maneira que algumas pessoas que possuem principalmente parentes que moram fora podem confirmar isso e não deixam mentir sozinho. Há um movimento muito forte das pessoas que vão para os Estados Unidos, legais ou não, de forma legal ou não, e fazem o processo de envio de capital, né? Então, por exemplo, você tem regiões da América Latina, da América Central, do México, Índia também tem muito disso, onde as pessoas pegam esse valor que eles recebem. Então, por exemplo, esses dias eu estava vendo uma menina no TikTok que ela estava falando sobre vagas de emprego no trabalho nos Estados Unidos, e ela disse que, por exemplo, uma pessoa ganha cerca de 20 dólares por hora para fazer serviços de lavar prato, por exemplo, né? Então, R$ 20 a hora para lavar o prato, cara, faz as contas aí, sabe? Tipo, o dólar a 6 e a 5 lá vai caralhada, você tem ali um salário interessante. Então, serviços de baixa remuneração, de baixa qualificação, costumam pagar até entre 10 ou 15 mil de valor agregado, né? Em relação a isso, né? Convertido de uma forma mais pontual. E assim, se você enxerga por esse lado da imigração, óbvio, né? Tem um custo de vida lá, que também você está pagando em dólar e vai ser caro. Só que ainda assim, o custo de vida da sobrevivência é mais barato se comparado com os outros locais. Então o que as pessoas fazem? Elas vão para lá, ganham dinheiro trabalhando e mandam remessa para essas economias subdesenvolvidas. Então você tem, por exemplo, hoje nos Estados Unidos, o imigrante indiano, eu vi esse dado anteontem, o imigrante indiano rico, ele ganha a mesma coisa do que o nativo norte-americano de classe média alta. Então o que ele faz? Ele manda dinheiro. E essas remessas, geralmente, elas podem até serem observadas dentro do contexto dessas regiões, desses países subdesenvolvidos. Então, se você vai, por exemplo, numa cidade, e aí você tem uma região onde as pessoas possuem parentes que moram fora do país, moram nos Estados Unidos, as casas das pessoas são mais... como é que eu posso falar? São mais bonitas, são mais equipadas, são maiores, melhores, justamente por isso. Então você vê claramente, portanto que tem até... em conversa com várias pessoas, a gente já sabe exatamente, tipo, se você passa num local assim, que tem casas mais ricas e tudo mais, próximo de regiões mais pobres, né, digamos assim, você pode apostar que ali pode ter um parente que mora fora e manda dinheiro, né? Então, se você tem essa quebra dessa remessa, né, de imigrantes, você tem uma quantidade de dinheiro muito alta sendo cortada, de fato, de países subdesenvolvidos, né? Então, assim, o problema aqui no Brasil como um todo também tem essa questão das remessas que são enviadas para cá, né? E isso também mostrou, né? Lembrar aqui agora que eu notei, a questão até do investimento em educação, né? Quando você pega, por exemplo, a questão dos indianos que eu falei, é muito comum a família indiana investir muito em educação, daí eles socam o moleque nas escolas, bota para poder aprender tudo e manda para os Estados Unidos. Então isso mostra pra gente também a necessidade do próprio investimento em educação para que essas pessoas consigam também serem inseridas no mercado de trabalho. Portanto, que lá no Vale do Silício, boa parte dos cargos chefes, assim, estão sendo ocupados agora por pessoas indianas, né? Justamente porque estão chegando capacitados, estão chegando muito bem inseridos, então faz muito sentido, né? Então, assim, em linhas gerais, o que a gente pode esperar aqui em relação ao Brasil? Eu acredito que vai ter um problema político muito grave em relação a isso, por conta das rixas com até porque o presidente Lula, né, uma figura que já bateu de frente com o Trump e o Trump com ele também.
O Trump é nitidamente eu não vou nem falar apoiador, porque na minha cabeça o Trump tá me cagando pro Bolsonaro. Mas assim, ele é uma figura que se pedir ele tira uma foto com o Bolsonaro, né? E isso é preocupante pra gente no sentido geral da instabilidade política que isso pode gerar, né? Até porque quando a gente coloca os Estados Unidos, que a partir do próximo ano ele vai ter mais interesse aqui, e essa sinalização do Trump em falar assim, vamos diminuir consumo de energia eficiente para poder voltar para combustível fóssil. Aí você já logo traz na cabeça o quê? Pré-sal. Não sei que lá em Manaus, Amazonas, não sei onde que era. Eu sei que é nos cantos do norte que falaram assim, encontrou petróleo aqui também. Então assim, todas essas práticas e essas sinalizações mostram que pra gente provavelmente pode ser um problema, justamente se a gente lembrar em situações que os Estados Unidos financiou o golpe na América Latina toda e não duvido nada que façam a mesma coisa aqui com a gente. Eu não tô querendo ser sensacionalista ou, enfim, fazer alguma coisa nesse sentido pra te assustar, mas é que o que geralmente acontece, né, nesses momentos, assim, que a galera meio que fica, ai meu Deus, o que vai acontecer, papapá. Aí a esquerda se desarticula, a direita recebe aporte financeiro, eles começam a ter apoio político também de lá, e aí, por sua vez, pá, impeachment, ou vem um Bolsonaro da vida e ganha. Então, assim, é algo que, no campo político, é algo que me preocupa, no sentido geral da palavra, de preocupação, porque pode ser que a gente bata de frente com o governo Trump em questões também legais, em questões de liberdade de expressão, né? Por exemplo, eu fico na dúvida de como que talvez o governo do Trump reagiria com a figura do Elon Musk brigando com o Alexandre de Moraes, sabe? Tipo, eu realmente não sei, não consigo esperar, né, o que aconteceu. A relação do dólar, como eu falei, está sendo afetada globalmente, né? O dólar está estourando por questões de especulação. Então as pessoas agora, inclusive o Bitcoin está batendo recorde, as pessoas estão fazendo movimentos especulativos. Então eu acho que ainda vai fazer uma bananada ainda para cima e para baixo. É hora de você se preocupar? Não. É hora, como eu sempre falei, da gente sempre pensar no nosso bolso de uma maneira estratégica, entendendo o que está acontecendo na economia. Com o dólar subindo, eu espero muito que o Ministério da Fazenda faça alguma coisa, junto com o Banco Central, para diluir esse aumento do dólar no nosso bolso. Porque isso vai, obviamente, afetar bastante a economia como um todo, porque nossa base é importação, né? No sentido geral mesmo da palavra, né? Nós temos ali, por exemplo, fertilizante, que é base de quase que toda parte que vem de fora. Então, o valor do dólar vai afetar a nossa economia como um todo. Ah, mas eu não vou para a Disney. Da mesma forma, o combustível para chegar até você também vai depender do preço do petróleo, né? O combustível, a combustível para chegar até você não, tipo tomate para chegar até você, a mesma história. E aí você também tem uma projeção diferente para os conflitos que estão acontecendo mundo afora, né? Então, eu acredito que o conflito da Ucrânia e da Rússia pode dar uma esfriada em relação à participação dos Estados Unidos, mas no Oriente Médio eu acredito que o pau vai continuar comendo e até mais. Porque, como eu falei, o interesse dos Estados Unidos agora é dominar o cenário de petróleo, conseguir o máximo possível. E se eles conseguirem, por isso que eu chamo muita atenção para a quantidade de petróleo que nós temos aqui no Brasil, isso vai ser um perigo até mesmo para a nossa soberania nacional. Mais uma vez, eu não tô sendo sensacionalista, não quero deixar ninguém com medo para achar que, tipo, nossa, o mundo vai acabar. Não, não é essa a questão. Mas eu acredito que a gente pode só viver alguns retrocessos em relação a isso, sobretudo se nós tivermos a figura do Trump, do governo dele, assim que ele tomar as rédeas, uma figura mais agressiva. O que ele não está mostrando ser. Parece que ele está um pouco mais moderado, sobretudo por conta por ele ter perdido para o Biden nas últimas eleições, né? De fato, a alternância de poder dentro de uma democracia faz ser necessária, mas se fosse não tão radicais assim, né? A democracia ela faz parte da democracia ter esse tipo de alternância. Só que se você colocar em paralelo, bem que parece que você avança 7 casas e volta a essas mesmas 7. Então, assim, parece que você não vai sair do caminho, né? Então é muito complicado. Outro fator também que eu acho que pode impactar a gente aqui em relação a isso é a questão comercial, né? A questão comercial com essas tarifas que o Trump pretende colocar
pode diminuir o nosso setor de exportação. Como eu falei, nós exportamos muito para os Estados Unidos, principalmente commodities. A gente, como um setor basicamente agrícola, um fazendão com Wi-Fi, isso vai gerar um problema grave como um todo. Então pode ser que o nosso crescimento daqui para frente seja um pouco comprometido por conta disso. Isso quer dizer que a gente vai piorar como economia? Não necessariamente. Então tudo vai depender também de como que as economias como um todo vão convergir para conversar entre elas. Então assim, eu acredito que o Lula vai assumir assim como ele fez até um tweet falando sobre, parabenizando, falando da democracia. O Trump vai olhar para aquilo dali e vai cagar, né? Porque essa é a postura típica dele, né? Mas o que eu acho é que a gente vai mais sair perdendo. A questão econômica a gente precisa ainda ver quais são as próximas sinalizações, mas eu acho que a questão, por exemplo, das importações e a questão também do petróleo podem ser preocupantes para a gente, né? Então, eles devem diminuir as importações brasileiras, isso deve dar uma enfraquecida para a gente aqui, mas tem a China do outro lado, que a gente vai estar estabelecendo através do BRICS e tudo mais, uma relação cada vez maior, então eu acredito que provavelmente uma coisa vai balancear a outra, né? Então o ponto da atividade econômica talvez não seja tão afetado. O problema principal para mim vai ser a questão política, né? Na minha visão, a política brasileira perde com a vitória do Trump, única e exclusivamente porque agora nós temos Milley ali para baixo, Trump ali para cima, né? Então a gente não tem muito para onde fugir em relação a isso, né? Então, inclusive, tem muita gente que está falando, mas o crescimento da Argentina com o Milei, né? E aí que vem essa questão, né? Essa diferenciação entre crescimento e desenvolvimento. Nem sempre uma economia que está em crescimento está em desenvolvimento. Mais uma vez, eu uso muito o exemplo aqui da questão do agronegócio, né? O agronegócio ele não é um setor dinâmico, então ele não, como fala, ele não esparrama, ele não respinga em muitos outros setores, se comparado, por exemplo, ao setor de serviços, o setor de indústria, então tem essa diferença. Agora, se porventura a gente está falando sobre o segmento do agronegócio não está crescendo, quer dizer, a indústria está crescendo mais do que o agronegócio. A indústria ela tem o poder de diversificar melhor a base, gerando mais emprego e renda para muitas pessoas, porque o agro geralmente ele é focado em tecnologia, em maquinário, então não tem muita mão de obra. Então o que acontece? Quando o agro lucra muito, você tem uma concentração de renda muito grande. Agora, quando os outros setores vão ampliando, você tem o desenvolvimento, que aí você mede pelo crescimento de vários indicadores, como saúde, educação, índice de Gini, expectativa de vida e vários outros. Então, o que a gente pode esperar? Talvez uma estagnação econômica, uma crise, não sabemos. Por enquanto, todo mundo que falar que vai subir, vai descer, vai cair, vai morrer, não sei o quê, tá tirando do rabo, porque a gente não tem informação como cientista mesmo, né? No sentido cientista econômico, não tem como ainda fazer esse tipo de previsão, né? Porque se fosse assim seria muito fácil. E também nem em relação ao dólar, tipo, o dólar ano que vem pode baixar, pode aumentar. Tudo vai depender das próximas políticas econômicas que forem divulgadas e também do que vai acontecer aqui dentro. Até porque, como eu falei, nós estamos nos reunindo muito com o BRICS. E o BRICS ele tem uma força ali, né? Então, a partir do momento que você percebe que os Estados Unidos está diminuindo essa força que eles têm como potência mesmo, agregadora de valor, e a dominância do dólar, eles estão convergindo para uma proteção para eles se isolarem no mundo através desse protecionismo. Só que ainda assim é a maior economia do mundo. Então, o dólar, que é moeda referência e vai continuar sendo por muitos anos, ainda dita muita coisa aqui dentro. Então, se você tem uma economia norte-americana mais fechada, mais focada no mercado financeiro de lá, rentabilizando as empresas de lá, pode ser que a gente conviva daqui para frente com um dólar num patamar como o atual. Não aumentando tanto, mas também não baixando. Única e exclusivamente por causa desse fator que eu falei. Você tem um mercado financeiro mais aquecido lá, então as propostas do Trump tendem a agradar mais o pessoal de lá. Beleza, então o que a gente faz aqui? Aqui a gente vai ter que continuar focando em economia de base, na minha leitura, tá? Tem gente que vai falar pra gente poder continuar focando no agronegócio. Eu não acho bacana. Tal qual o exemplo da China, da China também, da Índia, que são economias em ascensão, que investem muito em educação, eu acredito que esse é o caminho que a gente precisa fazer para transformar uma economia como a nossa de subdesenvolvida para um patamar mais desenvolvido. Só que a vitória do Trump, ela não é uma sentença.
Mais uma vez, a gente precisa analisar as políticas econômicas que vão ser inseridas. O que ele já sinalizou mostra para a gente um distanciamento dos Estados Unidos. Um distanciamento dos Estados Unidos pode indicar inflação para a gente, perda do poder político da esquerda brasileira e também problemas relacionados ao meio ambiente. Então, aqui a questão do petróleo é o que mais me pega nesse sentido, porque Bolsonaro vendeu várias usinas de petróleo, refinarias, para iniciativa privada estrangeira. Então, as chances dessas refinarias pegar Bolsonaro, botar no colo e trazer ele para o poder em 2026 são altas por conta de interesses comerciais. Então, não é só sobre ideologia, não é só sobre pensamento de esquerda, esse sarau que o povo fica inventando moda e fala, enchendo a porra do saco da gente o tempo inteiro. A questão agora é, da mesma forma que a economia regiu, regiu é palavra para falar? Foda-se. Da mesma forma que a economia guiou as eleições norte-americanas, agora eu acredito que a economia também deve pautar as eleições brasileiras. Então, inflação, acesso ao mercado de trabalho e vários outros indicadores que estão sendo utilizados pela extrema-direita como ferramenta de ganho político devem ser observadas e não ficar nesse papinho de cirandeiro, de amor, de faz o L, o amor da vida vai vencer e papapá, e fazer ciranda com flor na boca. Não. A ideia é trabalhar a materialidade do negócio e não ficar lidando com essas questões e tudo mais. Inclusive, tem um episódio que eu gravei no podcast, se eu não me engano, acho que é o episódio 7 ou 8, chamado Pobre de Direita. Lá eu faço um reforço exatamente sobre essas ideias para que as pessoas expliquem. Então eu aconselho muito vocês ouvirem também para entender o que a gente pode fazer daqui para frente como pessoas tanto de centro quanto de esquerda, pensando exatamente no foco a posterior. Certo? Se você estiver assistindo pelo YouTube, se inscreva nesse canal, ajude esse canal a crescer. Outra coisa também, compartilha com mais uma pessoa, me ajuda a fazer esse negocinho aqui crescer. Eu tô com uma meta de crescimento para bater até o final do ano. Ajuda, nem que seja por pena, bobo. Se você estiver assistindo pelo Spotify, Apple Podcast, Deezer ou qualquer outra plataforma de áudio, também faça o favor de ranquear, de dar uma notinha ou de escrever um comentário, porque assim você faz com que o meu podcast seja enviado para outras pessoas também, e assim eu fico motivado para continuar produzindo conteúdo aqui gratuito, de qualidade, baseado em ciência e com informação prática e objetiva para vocês. Agradeço muito de coração todo o apoio, todo o comentário de vocês elogiando, isso me deixa tão feliz, e é por encontrar pessoas como vocês, pessoas que apoiam e gostam do meu trabalho, que eu tô aqui e não desisto e não abro mão, por mais que eu apanhe de tudo quanto que é lado, eu tô aqui e vou continuar porque eu sei que tem muita gente especial que eu atraio aqui com o meu trabalho e você que tá ouvindo é uma delas. Então, um beijo enorme no teu coração e até a próxima.